Boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação e gostava de vos saudar, à medida que vão entrando na sala, enquanto tomam o café, para chegar às 5 horas e depois podermos aqui entrar, gostava de, enfim, vos saudar neste webinar denominado Agarra a Etiqueta. É um webinar um bocadinho diferenciado. Bem, ontem tivemos um webinar sobre explosivos e sobre escolas e sobre matérias explosivas na escola. Hoje é um webinar sobre a etiqueta, ligado essencialmente ao domínio da educação para o consumo e ao domínio da literacia financeira. Mas claramente que aqui é a questão da educação para o consumo que está muito em cima da mesa, sendo que o preço, propriamente dito, de cada uma das etiquetas pode ter também uma opção definitiva na nossa compra. Dizer-vos que a estes webinars que a Direção-Geral de Educação tem vindo a promover, se inserem num ciclo que tenta, de alguma forma, promover aquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e, no seu âmbito, aquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tendo sempre como grande linha orientadora o Decreto-Lei 55 de 2018, que tem aqui todas as questões da autonomia e flexibilidade curricular e que tem, objetivamente, também toda esta questão da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde nos seus 17 domínios, eu falei-vos em 2, mas nós não conseguimos falar destes 2 domínios sem falarmos, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, não conseguimos falar de desenvolvimento sustentável sem falarmos de educação ambiental e não falaremos com certeza de educação ambiental sem falarmos de direitos humanos. E, portanto, percebem que todas estas situações estão aqui engranadas numa teia, que é uma teia bem urdida, diria eu, e que procura capacitar os jovens e as jovens para que na sua vida tenham uma perspectiva mais prospectiva, por um lado, mas também por outro, mais crítica, mais assertiva e que tenham opinião. E é no âmbito dessa opinião que também este webinar surge. É um webinar com a Agência para a Energia, a ADEN, e este é um desafio que eu lanço desde já às escolas. Da mesma maneira que a DGE tem vindo a promover o webinar e outras ações, ontem, por exemplo, foi com a DGEST, a ação foi conjunta, entendo que as escolas têm que procurar cada vez mais, no seu território, na sua comunidade, no seu espaço educativo, aqueles que podem ajudar a criar conteúdos para que os diferentes projetos, seja a estratégia de educação para a cidadania na escola, seja o projeto educativo, sejam projetos mais pequenos que contribuem depois para uma estratégia comum, possam ser levados a cabo. As parcerias externas são elas também muito relevantes. E, portanto, este é um desafio que vos deixo. A ADEN com a DGE vai dinamizar esta sessão online para a apresentação do livro Agarra a Etiqueta Energética, desenvolvido no âmbito do projeto europeu Label 2020. Este livro foi distribuído em todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas durante a passada semana. Foi enviado pela ADEN, enfim, para as direções, para os seus diretores e seus diretores dos agrupamentos de escolas, e, portanto, é lá que podem ter acesso a ele. Depois, haverá aqui durante o webinar, com certeza, capacidade para comunicarmos e para trocarmos contactos no sentido de, se e só se houver interesse por parte das escolas, haver uma intervenção maior por parte da ADEN nas mesmas escolas. O livro constitui-se como mais um recurso educativo, muito na linha daquilo que o nosso site da Cidadania e Desenvolvimento tem preconizado, que é a apresentação de recursos educativos ao dispor da comunidade educativa, particularmente docentes e alunos. O jogo permite trabalhar o tema de uma forma dinâmica e interativa, tem aqui uma faixa etária, principalmente um público entre os 8 e os 12 anos, sensibilizando-se os alunos para comportamentos solidários e responsáveis enquanto consumidores. Quando falamos em solidariedade, falamos objetivamente em voluntariado, outro dos temas objetivos e domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Pronto, feita esta pequena introdução, gostava de agradecer à equipa da DGE que está aqui, a Hilda Figueiredo, a Elsa Mota e a Fernanda Moreira,
da minha equipa da Direção de Serviços de Projetos Educativos, que de alguma maneira montaram em conjunto com a ADN todo este webinar, e passar a palavra nesta primeira fase ao Rui Fragoso, que é, deixa ver se eu não me engano, diretor do Departamento de Projetos Técnicos da ADN, portanto, ADN, Agência Nacional de Energia, e que de alguma forma poderá também enquadrar os objetivos da ADN a este nível deste processo do agarra à etiqueta. Rui Fragoso, faz favor. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no final de tarde convosco e agradecer a oportunidade e as diligências que a Direção-Geral de Educação teve para montar este webinar. Vi também com muito agrado o dinamismo que a DGE tem imposto, principalmente com os vários webinars, incluído o de ontem. Espero que este seja tão bombástico como o de ontem, pelo que vi pela temática que foi abordada. Começarmos também só por fazer aqui um pequeno enquadramento do porquê da ADN, do contexto da ADN, e depois terei também muito gosto de passar a palavra à minha colega Silvia Remédios, que fará uma apresentação muito mais em detalhe sobre este livro, a sua utilização, e com certeza depois estaremos todos, ela e eu, disponíveis para responder a questões que tenham já identificado. Como o José Carlos Sousa referiu, a ADN, Agência para a Energia, é uma entidade que procura contribuir para a economia, para a descarbonização da economia, para a circularidade, muito alavancada na transição energética e hídrica, focada no consumidor. É uma entidade tutelada pela Secretaria de Estado da Energia e Ambiente tem várias iniciativas em vários domínios, nomeadamente a eficiência energética, a promoção também da eficiência hídrica, das energias renováveis, dos consumidores, pobreza energética, da economia circular e da mobilidade. E dentro destes contextos, em particular aqui o relacionado em especial com a eficiência energética, houve a oportunidade, no contexto do projeto, de desenvolver esta iniciativa, e agora de cariz a nível nacional, promovê-la diretamente com as escolas. Hoje está aqui a ADN como entidade nacional, muito provavelmente muitos de vós, enquanto agentes nas escolas, têm a oportunidade de interagir a nível local com as agências regionais, e muitas das vezes algumas destas iniciativas ocorrem também aí. A ADN tenta promover também alguma relação com os seus congêneres locais. Aliás, minha colega Silvia Remédios veio de uma agência local, onde esteve quase durante 20 anos, e portanto aí há muitas ações em concreto, e acredito que tenham tido também a oportunidade de promover um conjunto de iniciativas que também nos deixam muito agradados. Este livro em concreto tem como objetivo sensibilizar o público-alvo, portanto a faixa etária que foi há pouco referida, com as preocupações do consumo de energia, da etiquetagem energética, promover alguma literacia, promover também uma sensibilização nas casas sobre como é que se podem promover uma mudança de comportamentos e redução de consumos. A Silvia explicará isso tudo muito em detalhe, mas esta iniciativa vem também em linha com outras iniciativas que a ADN no passado teve a oportunidade de fazer. Hoje esta chama-se Agarra Etiqueta Energética. Se calhar alguns de vós recordam-se de uma iniciativa que se chamava Agarra ao Sol, já com alguns anos. Era uma brochura muito semelhante, focada na altura na promoção da energia solar, e eu recordo-me que foi uma brochura que teve uma enorme aceitação ao nível das escolas. Eu mesmo tive a oportunidade, na altura enquanto pai, e pelo facto de estar na ADN, de fazer professor por um dia na escola da minha filha e de apresentar este livro. E ainda me recordo, na altura quase todos os alunos diziam, e minha filha envergonhada, aquilo é o pai da Carolina, mas o feedback dos alunos foi muito bom, e o livro tinha conteúdos muito semelhantes a estes do ponto de vista da interatividade. Acredito provavelmente, e espero que assim seja, que tenham também muito sucesso na utilização deste livro. A ADN continuará totalmente disponível para vos apoiar em algum esclarecimento adicional, em alguma criatividade, algumas ideias que queiram ter na sua utilização, e contem connosco para o sucesso destas iniciativas em aula, e que os alunos sintam que estas matérias acabam por lhes ser úteis e que no fim do dia consigam promover também algumas transições energéticas no seu contexto familiar. Muito obrigado também à DGE, então, por este setup
setup de sessão e talvez tomasse a liberdade de passar para José Carlos Sousa. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço e bem-vindo. E um pai interventivo na escola é logo outra coisa, não é verdade? Pronto, portanto, a partir do momento em que foi fazer aquela aula, a pessoa muda completamente. Bom, é verdade. À frente, é verdade, é verdade. Nós dizemos isto a brincar, mas é certo. Só o facto de estarmos disponíveis para já revela aquilo que somos, certo? Bom, vamos agora então avançando nesta linha de tempo. Vamos ter connosco a Sílvia Remédios, a gente aqui tira os doutores e os engenheiros sempre. A Sílvia tem uma particularidade, é uma senhora que é da Universidade de Évora, formada pela Universidade de Évora, como eu, e portanto temos aqui em comum Évora no horizonte, não é? Pronto, haveria quem dissesse, fui muito feliz em Évora, mas pronto, seriam outras núpcias e com certeza que não é agora. O percurso profissional da Sílvia, que é licenciada em Engenharia de Produção Industrial, inclui 20 anos de experiência nas áreas como coordenação técnica e financeira de projetos, elaboração de candidaturas ao abrigo de fundos comunitários e mecanismos nacionais de incentivo à eficiência energética, educação para a eficiência energética e carbónica. Desde fevereiro de 2022, portanto, há meia dúzia de meses, que é técnica especialista na direção de projetos técnicos da ADN e estará connosco aqui neste final de tarde para nos apresentar de uma forma, enfim, eu diria, geral, mas pormenorizada em alguns dos aspectos que percebemos, até pelas perguntas que nos chegaram, que mais consistência tiveram no questionamento que os professores e que os técnicos acabaram por nos colocar quando da inscrição. Portanto, fará a sua apresentação a partir de agora, enfim, havendo aqui com certeza sempre alguma interação, sempre possível e sempre desejável. Ok? Sílvia, faz favor. Muito obrigado. Obrigada, José Carlos, por esta introdução e apresentação. É sem dúvida um gosto estar aqui hoje e poder apresentar-vos um bocadinho mais de perto, digamos assim, o livro Agarra a Etiqueta Energética e também falar um bocadinho convosco sobre estas temáticas da energia que necessariamente estão todas relacionadas. Como o Rui referiu há pouco, eu tenho uma experiência de vários anos, às vezes até custa um bocadinho a pensar em como já passaram tantos, também nas agências locais de energia e, portanto, existe aqui um contacto muito próximo com as escolas, em concreto, em ações de sensibilização, muito focadas nestas temáticas da energia e, portanto, daí o meu particular gosto em poder estar aqui convosco hoje e partilhar a informação que tenho do meu lado disponível com todos. Bom, eu vou começar por partilhar aqui a minha tela. Bom, então, prosseguindo aqui com a apresentação de hoje, que preparei para vós, um primeiro slide só para vos dar nota dos pontos principais que irei falar ao longo da apresentação. Começo ao início por uma apresentação mais geral sobre estes temas e conceitos relacionados com a energia e a sustentabilidade, depois focando um bocadinho para a questão do consumo de energia em casa e porquê, porque depois vamos partir aqui para um maior detalhe em relação às questões da etiqueta energética e dos equipamentos consumidores de energia que todos temos em nossas casas. Introduzir-vos também aqui a temática da nova etiqueta energética, que obviamente sofreu mudanças relativamente recentes e que é sempre importante que possamos estar despertos e a par daquilo que surgiu de novo e que poderá ser um auxílio enquanto consumidores. Por fim, entrar mais em detalhe, obviamente, naquilo que será o foco principal da apresentação de hoje, que é precisamente este recurso que temos disponível e que introduz também aqui o tema da etiqueta energética aos mais novos. E, portanto, tentaremos encontrar aqui, obviamente, estratégias e formas de poder, junto deste público-alvo, utilizar da melhor forma o livro de atividades que hoje tenho aqui para vos apresentar. Para começar, eu acho que se calhar a melhor forma de começar é começar pelo princípio, ou seja, pelo conceito de energia. Eu sei que muitas vezes, e eu também já tive essa experiência em várias ocasiões, de poder estar do lado lá, ou seja, do lado em que habitualmente os professores estão, e nem sempre é fácil passar estes conceitos aos mais novos. Portanto, eu diria que numa primeira abordagem, se calhar a forma mais fácil é dando exemplos práticos, ou seja, em relação à questão do conceito da energia, se calhar explicar que a energia está presente em nós próprios, ou seja, nós conseguimos obter energia através dos alimentos que ingerimos e é com ela que realizamos todas as atividades no nosso dia-a-dia. Nós podemos dizer que a energia está presente
praticamente em tudo aquilo que fazemos, ou seja, e ao nosso redor, em praticamente tudo aquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia. Existem concretamente 2 tipos de fontes de energia, pronto, eu diria que, e daquilo tem sido a minha experiência em sessões que tenho feito em várias escolas, os miúdos estão muito despertos para estes conceitos e para identificar, desde logo, à partida, exemplos concretos dos tipos de fontes de energia que temos desde logo os combustíveis fósseis, onde se incluem, por exemplo, o carvão, o petróleo, o gás natural, e depois as fontes de energia renováveis, onde se incluem o sol, a água, o vento, a biomassa, o calor do interior da Terra. Portanto, são exemplos certamente muito enraizados entre os mais novos e que eles rapidamente conseguem dar exemplos concretos. Principais diferenças entre ambas: obviamente os combustíveis fósseis, estamos a falar de fontes de energia finitas, portanto que têm um tempo de vida definido e finito, e que portanto demoram também milhões de anos a se formarem, pelo que, se nós continuarmos a utilizá-los ao ritmo que temos feito até aqui, corremos obviamente o risco de deixar de os ter disponíveis e eles irão certamente acabar. Temos, por outro lado, as energias renováveis, que, sendo fontes de energia infinitas, portanto que não têm um fim definido, contribuem também para um planeta melhor, ou seja, estamos a falar de fontes de energia não poluentes e que se renovam à escala do seu próprio consumo, ou seja, podemos continuar a utilizá-las sem a preocupação de que tenham um fim à vista. Falando aqui no caso concreto da energia elétrica, e obviamente porque é esta que também nos interessa mais focar, porque está mais relacionada com aquilo que acontece também nas nossas casas, a energia elétrica é produzida recorrendo, obviamente, quer a fontes de energia renováveis, quer a combustíveis fósseis. Pronto, no caso concreto de Portugal, utilizamos, quando falamos na utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia, estamos a focar-nos no gás natural, o carvão já não é uma realidade. No caso das fontes de energia renováveis, temos obviamente as centrais solares, as centrais eólicas e também as barragens ou as centrais hídricas. Essa energia é obviamente produzida e é depois transportada até longas distâncias, portanto, por todo o país, de norte a sul. Essa energia é transportada através das redes de transporte disponíveis e chega até aos locais de consumo, quer sejam as nossas casas, quer sejam as escolas, quer sejam as fábricas. É depois, na fase seguinte, que essa energia é depois distribuída localmente, pelas cidades, pelos bairros, ficando disponível para utilização para o consumidor final, ou seja, nas nossas casas, nas nossas escolas, ou seja, para que nós possamos, nas nossas casas, ligar o interruptor e acender uma lâmpada, necessitamos que essa energia nos chegue por essa via. Vamos então focar-nos aqui na energia que é utilizada em nossas casas. Introduzir aqui um conceito que também me parece muito importante ter em conta, que é o conceito de sustentabilidade, e até porque vamos perceber um bocadinho mais à frente que este conceito está muito relacionado com as aprendizagens e com os conteúdos programáticos de algumas disciplinas que de alguma forma podemos depois relacionar com o tema da etiqueta energética e também com os temas da energia. Quando falo em sustentabilidade, estou a falar obviamente do quê? Da capacidade de nós conseguirmos dar resposta às nossas necessidades atuais, sem que para isso vamos comprometer a capacidade das gerações futuras em dar resposta às suas necessidades no futuro. Ou seja, tem que haver aqui uma preocupação de todos, e essa preocupação pode desde logo começar a partir de casa, em utilizar a energia de uma forma mais sustentável e mais eficiente. Como é que nós podemos fazer isso? Obviamente, todos sabemos que em nossas casas existem inúmeros exemplos de equipamentos consumidores de energia. E que, portanto, nós temos um papel muito importante na qualidade de consumidores, desde logo, e depois também de utilizadores, na escolha que fazemos dos equipamentos que temos disponíveis em nossa casa. Então, como é que nós podemos escolher os equipamentos mais eficientes e contribuir, tal como eu referi há pouco, para este conceito de sustentabilidade e de utilização mais eficiente dos equipamentos? Temos desde logo ao nosso dispor uma ferramenta muito útil que é a etiqueta energética.
Eu não sei se estarão todos a par desta questão, mas a etiqueta energética foi lançada em 1994, estou a falar há mais ou menos 30 anos. Portanto, tem sido desde essa data, sem dúvida, uma história de sucesso, desde logo porque existem estudos disponíveis que nos confirmam isso mesmo. Nós sabemos, por exemplo, que 93% dos consumidores europeus reconhecem a etiqueta energética, sabem no que é que consiste, e sabemos também, por outro lado, que 79% desses mesmos consumidores têm em conta a informação disponível na etiqueta energética quando decide adquirir um novo equipamento, um novo produto. Atualmente, a etiqueta energética está disponível para várias categorias de produtos, em concreto 16 categorias. Eu tenho aqui um à parte em relação a esta categoria dos pneus. Por acaso, acaba por ser também uma curiosidade, não sei se toda a gente saberá que os pneus também têm associado uma etiqueta energética. Ela vem aqui diferenciada das restantes precisamente porque, no caso dos pneus, a etiqueta energética não está abrangida no mesmo chapéu do regulamento geral que existe para os restantes equipamentos que são alvo de etiquetagem energética, razão pela qual nós a diferenciamos aqui nesta apresentação. Bom, nos próximos slides vem aqui, não vamos entrar em detalhe, como é evidente não existe essa necessidade naquilo que é o âmbito da sessão de hoje, mas só para terem uma noção do tipo de equipamentos que têm atualmente disponível a etiqueta energética, estamos a falar de uma gama enorme de produtos que vão desde as televisões e ecrãs, aos equipamentos de refrigeração, às máquinas de lavar louça, roupa, as próprias lâmpadas, aparelhos de ar-condicionado, as máquinas de secar, equipamentos mais existentes relacionados também com a confecção de alimentos, fornos, exaustores, os próprios aspiradores. Existe aqui uma quantidade infinita de exemplos que englobam as tais categorias de produtos ou grupos de produtos que eu referi há pouco e que têm associada à etiqueta energética que de alguma forma permite ou contribui para que o consumidor possa fazer escolhas mais acertadas e mais informadas no momento de adquirir novos equipamentos. Aqui só um à parte, em relação, eu comentei isto no início, quando comecei a falar nas categorias de produtos que têm associado à etiqueta energética, portanto os pneus são aqui um bocadinho um caso à parte, diria, porque têm obviamente aqui um regulamento mais próprio, que não está englobado no tal regulamento geral que enquadra a generalidade dos equipamentos que estão etiquetados, mas que existe também, está disponível para que o consumidor possa fazer o melhor uso desta ferramenta. No caso dos pneus, eu posso dar nota de que esta etiqueta teve início a partir de 1 de maio de 2021. Bom, eu não sei se estarão todos a par desta questão, mas a etiqueta energética tem vindo, eu comentei que, portanto, ela foi lançada em 1994, obviamente que desde essa data ela tem sido alvo de revisões e de alterações, também para dar resposta, obviamente, a alterações e questões mais técnicas relacionadas com os próprios equipamentos. Uma das alterações que sofreu, e que é aquela que temos conhecimento ter acontecido mais recentemente, a partir de 2021, vem introduzir aqui algumas mudanças na etiqueta energética dos equipamentos. Desde logo, porque esta mudança da etiqueta energética identificou-se à partida que a classe de eficiência energética, as classes de eficiência energética disponíveis na etiqueta e que contemplam, como julgo que saberão, o duplo mais, o triplo mais, se tornaria de alguma forma confuso na perspectiva do consumidor, e que poderia não ser uma mais-valia no tal momento de fazer a escolha acertada relativamente ao equipamento que querem adquirir. Constatou-se ainda também que a maioria dos produtos disponível acabava por se concentrar nas classes superiores de eficiência energética, portanto tornava-se aqui muito difícil estabelecer alguma comparação ou diferenciação entre os vários equipamentos e portanto entendeu-se que para bem da clareza e para que se possa ajudar o consumidor da melhor forma possível, faria sentido alterar estas classes de eficiência energética no sentido de deixarmos de ter os tais duplo mais ou triplo mais que não estavam a passar a informação de forma clara para o consumidor.
Solução para esta questão, entendeu-se por bem criar uma escala comum, que neste momento, para alguns grupos de produtos, que teremos a oportunidade de ver um pouco mais adiante, passou a ser de A a G. Portanto, para além desta alteração significativa, temos aqui também mais algumas que eu gostava de dar nota, desde logo a possibilidade de termos disponível o código QR, o QR Code, que a nova etiqueta energética tem disponível e que nos permite aceder à base de dados europeia de produtos, EPREL. Na prática é um registro europeu de produtos para a etiquetagem energética e que nos permite o quê? Permite-nos obter informação adicional sobre as várias gamas de produtos, as várias categorias de produtos existentes, e desde logo estabelecer também aqui alguma comparação entre as características, as especificações de cada um desses produtos. À parte destas duas alterações assim mais evidentes, eu destacaria ainda também o facto de, e já teremos a oportunidade de ver isso, se calhar com alguns exemplos que mostro mais adiante da nova etiqueta energética, surge nesta nova etiqueta de uma forma muito mais proeminente, na parte central da etiqueta, uma referência ao consumo energético dos equipamentos. Normalmente é um consumo anual, ou um consumo por ciclos, ou por número de horas, e eu já explicarei um pouco mais adiante a importância desta informação constar de forma mais visível na etiqueta energética, na nova etiqueta energética. Para além disto, houve também a alteração de alguns pictogramas que vêm associados à etiqueta energética e aos produtos em concreto, que permitem também passar uma informação mais clara aos consumidores, portanto alguns foram alterados, revistos, outros surgiram de novo e permitem auxiliar o consumidor nesta análise aos equipamentos disponíveis no mercado. Bom, então, temos aqui algumas etiquetas que mudaram, entretanto, portanto, em 2021, em concreto. Estamos a falar, no caso dos aparelhos de refrigeração, por exemplo, os frigoríficos, os combinados, que a partir de 1 de março de 2021 passaram a exibir esta nova etiqueta. Aliás, é bastante visível, como podem ver, aqueles pontos que comentei há pouco, desde logo a escala de eficiência energética que passou a ser de A a G, mas também a questão do consumo energético que vem bastante destacado nesta nova versão da etiqueta energética, e depois também os vários pictogramas associados a cada equipamento que tornam, se calhar, do ponto de vista visual, mais fácil identificar algumas características específicas de cada equipamento. Portanto, a partir de março surgiu uma nova etiqueta para os aparelhos de refrigeração, para um equipamento em concreto que são os aparelhos de refrigeração com função de venda direta. Pronto, são mais na área profissional, mas que também importa aqui referir, para as máquinas de lavar louça, para as máquinas de lavar roupa e também para as máquinas combinadas de lavar e secar roupa. E ainda para as televisões e ecrãs. Portanto, foram estas 5 categorias de produtos que, a partir de 2021, no caso concreto, a partir de 1 de março, viram surgir uma nova versão da etiqueta energética. Acresce a estas categorias que referi há pouco, ou a estes grupos de produtos que referi há pouco, as lâmpadas, que surgiu um pouco mais tarde, portanto, a partir de 1 de setembro de 2021 passou a estar disponível a nova etiqueta energética. No caso concreto das fontes de luz, das lâmpadas, houve aqui um período de transição um pouco maior entre a etiqueta antiga e a nova etiqueta. Pelo que provavelmente se tiveram em atenção essa questão, ou se por essa altura tiveram a oportunidade de estar numa loja física e até ver com alguma atenção este tipo de produtos, irão perceber que até fevereiro de 2022, portanto até fevereiro deste ano, ainda era possível encontrar equipamentos com a antiga etiqueta energética associada. Só dar aqui a nota, pronto, isto tem sido um processo faseado, portanto isto obviamente faz sentido que seja também desta forma, para que o consumidor a pouco e pouco possa ir assimilando esta nova informação e também se familiarizando com ela, para que obviamente isto depois tudo se torne numa ajuda no momento de fazer a sua escolha e tomar a sua decisão no que toca à aquisição de novos equipamentos.
Bom, em resumo, e de forma mais destacada, eu acho que esta imagem é boa para assentarmos ideias e percebermos efetivamente o que mudou na nova etiqueta energética. Tenho a certeza que se calhar se entretanto se dirigirem a uma loja física, terão se calhar curiosidade em confirmar precisamente estas mudanças e verificar quais foram as principais diferenças face à antiga etiqueta energética. Portanto, desde logo, as classes de eficiência energética de A e E, eliminámos os duplos mais e triplos mais, que de alguma forma induziam aqui, ou criavam aqui alguma confusão entre os consumidores. O consumo de energia de forma destacada, quer seja por, obviamente este consumo de energia vem, eu não referi isso há pouco, vem em quilowatt-hora, portanto a unidade de consumo de energia, por ano, portanto consumo anual, por 100 ciclos ou por 1000 horas, portanto isto varia em função da gama de produtos que estamos a analisar ou a avaliar. E depois, de uma forma muito mais clara, os pictogramas que, entretanto, foram melhorados e revistos na nova etiqueta, até para introduzir alguns novos. Estou a lembrar-me, por exemplo, do pictograma respeitante ao ruído, que não estava disponível em algumas destas etiquetas e que agora passou a estar. Para além destes aspectos muito concretos, temos, sem dúvida, uma mais-valia do QR Code, portanto, do código QR, que nos permite, acedendo à base de dados europeia, à EPREL, ter informação fidedigna e adicional sobre os produtos que pretendemos adquirir ou comparar. Aqui deixo-vos uma referência àqueles grupos de equipamentos que ainda mantêm a antiga etiqueta energética, portanto, se entretanto se deslocarem a uma loja terão a oportunidade de confirmar isto mesmo. Portanto, há aqui vários equipamentos que ainda não têm disponível a nova etiqueta energética. Há alguns deles que se prevê que esta alteração surja muito, muito em breve. Estou a lembrar-me aqui, por exemplo, da questão dos fornos domésticos, dos exaustores e até dos equipamentos para produção de águas quentes sanitárias, que, se não estou em erro, serão os próximos na calha, diria, para terem associada a nova versão da etiqueta energética. Temos aqui agora um exemplo prático que eu acho que, e é aqui que entra a questão da mais-valia de podermos ter aqui, se calhar de uma forma tão proeminente, a indicação do consumo energético dos equipamentos, que é poder auxiliar o consumidor num cálculo que é muito importante e que muitas das vezes não é tido em conta. Ou seja, nós sabemos que, obviamente, quando vamos adquirir um novo equipamento, o investimento inicial tem um peso significativo. Sem dúvida, não há qualquer questão. Importa relembrar que, para além do custo de investimento inicial, há aqui o custo de operação, ou seja, o custo de funcionamento do nosso equipamento. Ou seja, percebermos no tempo de vida útil do equipamento quanto é que isso representa em termos de gastos. E basta uma conta simples. Temos aqui o exemplo para a etiqueta que vos apresento é uma etiqueta genérica. Qualquer das formas, eu considerei o exemplo de um frigorífico com congelador, que é um equipamento comum a quase todas as casas portuguesas, diria, e considerando aqui o consumo anual para este equipamento em específico, que será na ordem dos 290 kWh que aqui vêm referidos, considerando a tarifa de eletricidade, por acaso deixo aqui uma nota, se tiverem a oportunidade depois de percorrer em mais detalhe o livro da etiqueta energética, irão constatar que os cálculos que nós sugerimos que possam ser feitos com os alunos consideram uma tarifa de eletricidade de 17 cêntimos. Face ao cenário atual, confesso que me vi na necessidade de rever em alta este custo do quilowatt-hora e considerei aqui um valor de 20 cêntimos para o cálculo que vos apresento. Em suma, fazendo um cálculo muito simples, com base naquilo que é o consumo estimado o consumo anual estimado para este equipamento e tendo em conta o valor da tarifa de eletricidade, nós conseguimos rapidamente perceber quanto é que isto vai representar em termos de custos ao final do ano, neste caso concreto, aproximadamente 60 euros por ano. Eu acho que esta informação é uma mais-valia da perspectiva do consumidor, poder perceber não só o dinheiro que vai despender com a aquisição do equipamento, mas em concreto aquilo que representa o seu funcionamento, a sua operação. Bom,
Depois desta abordagem mais em detalhe nas questões da etiqueta energética, que eu acho que também era importante para criar aqui algum enquadramento e até para passar a mensagem, porque muitas das vezes é um tema que se calhar não está tão presente neste tipo de sessões, mas eu acho que faz todo o sentido que possamos abordá-lo. Vou focar-me a partir de agora naquilo que é o ponto essencial da apresentação de hoje, ou seja, tentarmos definirmos ou identificarmos uma relação entre a temática da etiqueta energética e aquilo que são as aprendizagens que decorrem no âmbito, obviamente, das disciplinas curriculares associadas ao primeiro e segundo ciclos. Eu sei que nem sempre é fácil tentar enquadrar estas temáticas nas disciplinas curriculares, mas comecei por fazer aqui uma primeira abordagem que eu acho que pode ser melhorada e tendo o público-alvo desse lado ideal para poder fazer isso, que é ter os vossos inputs e os vossos contributos para isso, esta informação poderá obviamente ser complementada e melhorada com essa informação que poderão eventualmente transmitir-me também da vossa experiência e know-how nestas questões. Desde logo identifico, no que toca ao primeiro ciclo, a possibilidade destas temáticas serem enquadradas com a disciplina de estudo do meio. É um chapéu bastante vasto, são vários os temas que são abordados no que consiste aos conteúdos programáticos desta disciplina em concreto, mas identifiquei que a questão da sustentabilidade, que é um conceito importante e que vos falei logo ao início desta apresentação, poderá alavancar e poderá enquadrar estas temáticas, portanto, naquilo que são os conteúdos programáticos previstos para o primeiro ciclo. No que respeita ao segundo ciclo, identifico desde logo a disciplina de Ciências Naturais, mais uma vez pelo foco que é dado a nível dos conteúdos nas questões da sustentabilidade do planeta e nas medidas que podem ser implementadas precisamente para promover a sustentabilidade do planeta. Acho que há perfeitamente espaço para enquadrar estas temáticas da etiquetagem energética e da energia em geral neste contexto. E sem dúvida que na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento vejo como uma porta aberta para que esta temática possa ser abordada com os alunos. Há desde logo aqui vários âmbitos e contextos onde isso poderá acontecer. Mais uma vez, a questão do desenvolvimento sustentável faz parte também dos conteúdos programáticos, mas também a educação ambiental, ou seja, a preocupação em criar uma consciência ambiental entre os alunos que lhes permitam também no dia-a-dia desenvolver ou adotar medidas e hábitos mais sustentáveis e mais eficientes. E depois, um ponto muito específico que me chamou a atenção e que admito aqui desconhecia que integrava o conteúdo programático desta disciplina em concreto, que está muito focado na educação para o consumo. E diria que é uma excelente oportunidade para poder aqui passar a informação aos mais novos da importância que existe em formá-los como consumidores, ou seja, estamos a falar de alguém que em breve irá, obviamente, passar para esse lado, portanto, ser um consumidor, e tendo do seu lado a informação e tudo o que são as ferramentas necessárias para tomar decisões e opções acertadas, depois fará todo o sentido poder abordar estas temáticas neste âmbito da educação para o consumo. Tentando fazer um sumário destes pontos que abordei nos anteriores slides, eu diria que o livro da etiqueta energética... Eu ia pedir, Silvia, era avançar para o sumário. Vou avançar. Senão não temos tempo depois para o debate. Sem dúvida que sim. Vou avançar agora aqui para o detalhe do livro. Pronto, referir aqui, obviamente, acho que para mim parece-me que é fácil passar esta mensagem de que o livro será uma ferramenta muito útil para a abordagem a todos estes temas que vos fui referindo ao longo da apresentação. Desde logo esta explicação inicial dos conceitos de energia, de utilização racional de energia, eficiência energética, nem sempre é fácil passar esta mensagem. Depois, os tópicos da sustentabilidade, da tal promoção da consciência ambiental e da importância de adotarem boas práticas no dia-a-dia, sem dúvida que será fácil de ser abordada por esta via.
A questão de poderem ter a parte prática, a componente prática de cálculo do consumo de energia associado aos equipamentos, que lhes dá esta perspectiva de perceberem que há um custo associado à utilização de cada equipamento e que até com base nestes cálculos muito simples podemos definir um perfil de consumo para cada casa. A possibilidade de perceberem que existe esta possibilidade de comparar produtos, não só a nível dos consumos de energia ou de água, mas até das próprias características dos equipamentos, que é sem dúvida uma mais-valia para uma futura escolha acertada. E no essencial, que eu diria que é o principal objetivo da utilização do livro Agarra a Etiqueta Energética, que é obviamente promover a literacia energética e ambiental, apresentando também aqui conselhos práticos e focando na importância da poupança de energia. Estes próximos slides eu vou passar mais rapidamente, servem exatamente para quê? Só para dar alguns exemplos, eles foram retirados, só para vos explicar, foram retirados de outras apresentações que foram feitas no âmbito da Rota da Energia. E o que é a Rota da Energia? É um projeto desenvolvido pela ADN, que visa precisamente a realização de sessões de informação e de sensibilização focadas, atingem diferentes públicos-alvo, mas existem ações específicas com as escolas. A temática que é focada nestas ações de informação está muito centrada na questão das alterações climáticas, na relação e na importância da energia para este tema, e eu diria que começou por ser mais direcionada para alunos do terceiro ciclo, mas nestes últimos tempos, eu já tive a oportunidade de participar em algumas destas sessões, temos alargado aqui o público-alvo, portanto já foram feitas sessões em escolas de segundo ciclo e até de primeiro ciclo, mais recentemente. Obviamente havendo aqui uma adaptação em termos de conteúdos e da forma como a mensagem é passada para alunos mais novos. Temos aqui alguns exemplos, explorando muito esta componente visual, que depois facilita passar a mensagem, não é? É mais fácil chegar, quando são alunos até mais novos, explorar aqui mais a componente visual, ajuda-nos na tarefa de depois explicar conceitos e passar a mensagem. A questão da identificação das fontes de energia, de quais são os combustíveis fósseis, energias renováveis, portanto, há sempre uma maior facilidade explorando aqui a componente mais visual junto dos alunos mais novos. Em concreto, introduziram-se também alguns slides mais específicos sobre o livro, e aqui terei a oportunidade então de vos mostrar um pouco mais em detalhe os conteúdos do livro. Deixo já aqui o convite para que, tal como no início da sessão referimos, este livro foi enviado recentemente para todas as escolas e agrupamentos, alguns exemplares do livro, que obviamente terão também a oportunidade de explorar brevemente. Mas não havendo condição, se calhar no imediato, de ter o livro fisicamente, existe sempre condição de poder consultá-lo online. Existe uma versão digital do livro, que poderá ser também trabalhada em contexto de sala ou noutro contexto que entendam oportuno, e fazer o próprio download do livro sempre que assim o entendam. O livro em si, e passando aqui para os próximos slides, pronto, desde logo introduz o tema da etiqueta energética, explicando um bocadinho aos mais novos no que é que consiste. Uma tentativa, mais uma vez, de explorar aqui a componente visual, as cores, tentando passar a mensagem de que, obviamente, quando está associada uma cor verde, estamos a falar de equipamentos que consomem menos energia, cor amarela, equipamentos com consumo moderado, cor vermelha, atenção, estamos a falar de equipamentos que consomem muita energia, cuidado na hora de decidir qual o equipamento que deve ser adquirido. Depois, todo o livro tem várias atividades, jogos que podem ser realizados com os alunos e que ajudam, na minha perspectiva, muito a passar a mensagem e a falar sobre estes temas, desde logo que eles possam identificar quais são as categorias de produtos que nesta fase têm a nova etiqueta energética. Tem aqui alguns exemplos associados a cada um dos grupos de produtos que eu vos falei há pouco na apresentação. Depois, a comparação, ou seja, o jogo das diferenças entre a etiqueta energética antiga e a etiqueta energética nova, para que eles possam rapidamente identificar quais são as principais diferenças, o QR Code, a escala de eficiência energética, as escalas que foram alteradas, a questão da proeminência ali na apresentação do consumo energético, os novos pictogramas.
ajudá-los também a perceber o que é que significa cada um destes pictogramas e que tipo de equipamentos é que estão diretamente associados, para que quando os visualizam saibam rapidamente a que é que se refere ou a que equipamento é que está associado. E depois também aqui o atrativo que está disponível. Eu diria que é sempre interessante poder realizar uma atividade no final da sessão, ou depois de termos introduzido estes temas aos alunos, poder fazer aqui o jogo da energia, que basicamente vai percorrendo aquilo que são vários hábitos do nosso dia-a-dia e que, pelo facto de serem positivos ou negativos, terão aqui consequências para o jogador em concreto, que vai calhando nas várias casas do jogo e portanto, acho que é sempre uma atividade que é fácil de cativar os alunos para poderem realizá-la e para, com isso, aprenderem mais sobre estes temas. Estou mesmo a terminar. Só um minuto, só para fazer aqui uma breve referência, porque me parece que também é importante perceberem como é que chegamos ao livro da etiqueta energética, ao livro Agarra a Etiqueta. Surgiu precisamente do projeto Label 2020, portanto é um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte 2020. A ADN é parceira neste projeto, como podem perceber envolve aqui um consórcio com 20 parceiros de 16 países, eles vêm aqui identificados no mapa ao lado. É um projeto que iniciou em 2019 e que está mesmo prestes a terminar, portanto em novembro de 2022. A Agência de Energia Austríaca foi, neste caso, a parceira no projeto e, portanto, o livro do Agarra a Etiqueta Energética foi produzido no âmbito do projeto Label 2020. A ADN, como referi, foi parceira deste projeto, teve a seu cargo a responsabilidade da coordenação da parte das campanhas nacionais e dos materiais direcionados para essas mesmas campanhas, com apoio também aqui próximo da Direção-Geral de Energia e Geologia, e deixava-vos só aqui algumas imagens de alguns dos recursos que foram produzidos no âmbito do Label 2020 e que me parecem importantes da perspectiva do consumidor poder saber que eles existem. Desde logo, através da consulta ao site novaetiquetaenergetica.pt, poderão ter toda esta informação que vos fui passando ao longo da apresentação, até de uma forma mais detalhada, portanto, através da consulta do site. Depois há aqui uma ferramenta muito interessante, uma aplicação que está disponível, que permite ao consumidor ter acesso à informação adicional e mais específica sobre cada produto, poder comparar produtos entre si, poder calcular os consumos energéticos associados à utilização dos equipamentos, para além de todo um conjunto de folhetos e de informação que foi sendo produzida no âmbito do projeto e que agora poderá ser uma mais-valia para todos os consumidores. E pronto, termino aqui a minha primeira intervenção. Estou disponível, obviamente, para todas as questões. Muito obrigado, Sílvia. A minha pressa é uma pressa sempre relativa, é que quanto mais tempo tivermos desse lado, menos tempo teremos ocasião de disponibilizar para todos aqueles que queiram intervir. Eu gostava só de fazer aqui duas notas. Nós tínhamos uma série de questões que tinham sido colocadas a quando das inscrições por parte de todos os participantes. Algumas delas, a Sílvia Remédios acabou por ir, enfim, evocando-as, não aludindo claramente a cada uma, mas evocando-as. Há uma outra que ficou aqui depois em aberto. Dizer-vos, contudo, para que não crie aqui nenhuma dificuldade, que apareceu aqui no slide com cidadania e desenvolvimento, tendo aprendizagens essenciais. Ora, as aprendizagens essenciais não existem em cidadania e desenvolvimento e todas as aprendizagens essenciais de todas as disciplinas concorrem para cidadania e desenvolvimento. Ou seja, o que há são referenciais, e com certeza que aquilo que a Sílvia aqui apresentou muito bem, são descritores desses mesmos referenciais, nomeadamente na área de educação ambiental, etc, etc. Pronto. Portanto, eu há pouco tinha visto aqui no chat, nomeadamente na questão dos participantes, que o António Loureiro tinha a mão no ar, até escrevi aqui se era mesmo para intervir ou não, e portanto, a partir de agora, lanço aqui cerca de 10 minutos de possibilidade de perguntas por parte de quem está connosco a trabalhar este webinar, no sentido de, levantando a mão, a Elsa, depois com certeza que dá a câmara e que dá som para que a pergunta possa vir. Eu aproveito para fazer uma das perguntas que, entretanto, já tinham sido feitas e, embora a Sílvia tenha abordado muito isto, gostava que este webinar, muitas vezes, serve como recurso
também para trabalho em sala de aula. E, portanto, numa linguagem assim mais acessível, gostava que respondesse à pergunta: para que é necessária a etiqueta energética? Para que um jovem entre os 8 e os 12 anos perceba exatamente para que é que aquela etiqueta que nós vimos tantas vezes e que chega cá a casa e que a gente tira lá dos sítios, não é? Porque aquilo depois fica ali de todas as cores. Para que é que ela serve? O que é que ela nos indica e o que é que conduz? Entretanto, quem quiser fazer perguntas ou fazer algum comentário, é só levantar a mão, só a favor. Sílvia, força. Certo. Então, respondendo à sua pergunta, e na perspectiva dos mais novos, não é? O facto de nós disponibilizarmos esta informação sobre a etiqueta energética tem, na minha perspectiva, obviamente, várias mais-valias, mas eu diria que uma das principais tem a ver precisamente com o facto das crianças serem o melhor veículo de poder passar esta informação aos pais. O facto de eles ouvirem falar na escola ou até noutro contexto sobre esta temática certamente será motivo para que levem este tema para casa e para que ele possa ser falado em contexto familiar. E, portanto, desde logo aí, o facto de despertar o interesse deles para estes temas certamente irá induzir nos pais a vontade de saber um pouco mais, de ter informação do lado deles para que possam responder a algumas dúvidas que eles, entretanto, vão colocando. E, portanto, eu diria que a criança informada será pai informado e, portanto, a partir daí acho que a missão fica cumprida e a etiqueta energética poderá ajudar, que é isso que se pretende, não é? O que a etiqueta energética nos dá? A informação muito concreta sobre cada equipamento e ajuda ao consumidor no momento da escolha a ter uma decisão informada relativamente aos equipamentos que pretende adquirir. Muito bem, então, mas agora fazendo uma pergunta um bocadinho ao contrário. Então, se o A mais, ou se o A mais é tão importante e é tão relevante, porquê é que nós temos equipamentos D? Percebo perfeitamente. É assim, obviamente tudo isto é um processo, não é? E há pouco eu referi um ponto importante que motivou a mudança na etiqueta energética, ou seja, o aparecimento desta nova etiqueta. Nós nesta fase, tínhamos produtos, em cada categoria de produtos, com um nível de eficiência bastante alto ou muito alto. E então estavam a concentrar-se todos naquelas classes iniciais, portanto, em que tinham o duplo mais ou o triplo mais, havendo poucos que se situem nessas classes mais baixas, como referiu, a classe D ou outras. E, portanto, embora exista alguns equipamentos que ainda estão dentro dessa categoria, eu diria que a tendência é cada vez mais para que eles deixem de estar disponíveis no mercado. E a etiqueta energética pode ter aí um contributo importante para que tenhamos cada vez equipamentos mais eficientes disponíveis para o consumidor. Muito bem, muito obrigado. Estes participantes estão-me a deixar mal, quer dizer, eu interrompi a Sílvia, não a deixei continuar, à espera das perguntas. E agora eles não conseguem pôr aqui as perguntas todas. Meus amigos, dúvidas, questões que queiram levantar, comentários que queiram fazer, estão disponíveis, basta levantar o braço. Entretanto, eu vou fazendo as minhas e agora ia pegar aqui numa que achei interessante, mas que entretanto a perdi no meio de tudo isto. Tinha a ver com a questão que nos têm questionado, passa aqui o pleonasmo, sobre como é que podem ter mais livros, como é que podem ter, enfim, acesso, se o livro é vendido, se não é vendido, como é que tudo isto se processa. E, portanto, gostava que a Sílvia, embora o Rui Fragoso já na sua intervenção inicial tenha abordado esse assunto, esclareça genericamente quem está do outro lado e que recebeu um livro na escola, enfim, como é que o pode fazer, sendo que o trabalho digital está também disponível no nosso site e possivelmente, muito possivelmente diria eu, no site da ADN e tem a possibilidade de descarregar sempre que necessário. Ok, muito bem. Então, para começar, o livro não é vendido, portanto não pode ser adquirido. A ADN nesta fase tem vários exemplares disponíveis em estoque, portanto, que poderão facilmente ser solicitados pelas escolas que assim o entendam. Nós tentaremos satisfazer o maior número de pedidos em função daquilo que são as disponibilidades que temos relativamente ao livro e ao recurso em questão. Tendo sempre aqui presente que existe a condição de aceder, não havendo essa condição de ter o livro fisicamente, e até pode fazer mais sentido. Eu estou a imaginar em contexto de aula, pode haver professores que, recorrendo à versão digital do livro, possam dinamizar uma sessão com os alunos por essa via, ou até fazendo o download do ficheiro correspondente ao livro. Portanto, temos aqui várias possibilidades. Desde logo, está disponível a possibilidade de solicitarem mais exemplares junto da ADN, mas também explorar esta componente digital do livro, que eu acho que me parece muito interessante e os miúdos hoje em dia, obviamente, que aderem com a maior das facilidades a essa possibilidade.
Muito bem, houve aqui também um aspecto que referenciou muito bem quando fez as contas para 0,17 cêntimos, ou melhor, 0,17 euros, e depois tivemos que fazer isto para 0,20. É um exercício que a escola pode fazer. Portanto, mais uma vez, é um trabalho interdisciplinar, neste caso com a área da matemática e eventualmente com a área da física, para percebermos exatamente como é que tudo isto se pode fazer. Este recurso é um recurso que tem um público-alvo, enfim, eu diria primeiro ciclo leitores, terceiro, quarto ano, 8, 9, 10 anos, e depois um segundo ciclo, 10, 11, 12 anos. Enfim, eu percebi que era uma orientação, ponho a orientação entre aspas, do projeto do Label 2020. Há ideia, sabe-se há ideia, não sei se a Sílvia, se o Rui, sabem se há ideia de alargar este projeto a outras faixas etárias, começando eventualmente no pré-escolar, onde, como nós costumamos dizer, e já há pouco a Sílvia aqui o referenciou, temos que fazer com que os jovens em casa tentem, de alguma maneira, catequizar, ponham o catequizar entre aspas, é formar os encarregados de educação no sentido de tudo aquilo que é energético e de tudo aquilo que nos afeta diretamente. E, portanto, a minha questão é se há essa perspectiva, isso mesmo em termos europeus, porque já percebi que há aqui um enquadramento muito grande com a Europa, se isso é uma perspectiva que tenham ou que pensam vir a ter a curto prazo. Muito bem. Eu posso começar por referir que, e eu acho que até o Rui no início mencionou isso mesmo, ou eu durante a apresentação, como temos dinamizado sessões no âmbito da Rota da Energia, tivemos a oportunidade de testar este recurso em concreto com outras faixas etárias. Como referi, a Rota da Energia até tem estado mais presente em escolas de segundo e terceiro ciclo, e portanto não deixámos de focar esta temática da etiqueta energética e do livro de atividades em concreto nestas faixas etárias, e a aceitação foi muito positiva, ainda que, obviamente, como eu referi também na apresentação, o livro está muito focado na questão visual, no impacto da cor, em algumas atividades que vão sendo exploradas no decurso do livro e, naturalmente, nas faixas etárias que referiu, eu diria que preferencialmente está dirigida a estas. O que também nos deixa aqui, mas tendo tido este feedback positivo em relação a alunos mais velhos, deixa-nos aqui também margem para, adaptando, se calhar de alguma forma um bocadinho a mensagem, podermos utilizar este recurso noutras faixas etárias. Não vejo aqui um impedimento para que isso possa acontecer. Muito bem, o link está no chat, diz-me aqui a minha querida colega Hilda Figueiredo, que tem uma versão e-book e tem uma versão PDF disponível. Portanto, é descarregar e tentar aqui ajustar. O Rui Fragoso levantou o braço, portanto, faz favor. É para fechar, Rui. Não, é só para complementar aquilo que o José Carlos Sousa disse, e muito bem, sobre o custo da energia. Há aqui também uma dupla oportunidade que tem a ver, além da matemática e de compreender como é que o custo afeta, efetivamente, o custo por quilowatt, afeta o consumo daquele equipamento. Esta é também uma oportunidade para dar a conhecer aos alunos, via os seus pais, o que é que cada um efetivamente tem em casa de consumo de energia. Este exemplo dos 17 ou exemplo dos 20 é apenas um exemplo. Poderá ser interessante convidar os alunos a ir para casa, a pedir a fatura dos pais, a verem em conjunto quanto é que consomem de acordo com o tarifário que têm contratado e fazer um exercício com o equipamento em casa. A título de exemplo, eu acabei por fazer isso recentemente com um familiar e constatei que ele estava com um tarifário de 34 cêntimos por quilowatt. Foi uma oportunidade para alterar o seu tarifário e está à espera de receber agora, em princípio durante este mês, uma fatura com um tarifário de 20. E a pessoa em causa não sabia sequer quanto é que estava, se pagava, ponto final, e não sabia sequer quanto é que consumia por quilowatt e provavelmente agora vai consumir menos 40 ou 50 ou 60% daquilo. Portanto, é também aqui uma dupla oportunidade para cada um individualmente em casa, aluno, convidar os pais a ver as suas faturas e, quem sabe, prover depois uma alteração do próprio tarifário ou do comercializador, se isso for de uma oportunidade. Muito bem, sim senhor. Tenho aqui um braço no ar, que saúdo desde já a Júlia Ceissa, não sei de onde é, mas gostava que se apresentasse, pedi à Elsa que desse som e imagem, por favor. Júlia, faz favor. É só ligar o seu microfone. É que eu estou no telemóvel, não sei se não tem problema, não tem problema. Nós não vamos entrar no seu telemóvel. Estou a brincar, estou a brincar. Sim, faz favor, mas estamos a ouvi-la, pode falar assim, não tem problema, só que não conseguimos ver. Não há problema, sim.
Júlia Seissa, eu sou professora bibliotecária e coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania da Figueira da Foz, da Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho. E também sou professora de Físico-Química e no terceiro ciclo, na parte da corrente elétrica, é feito exatamente esse trabalho. Os alunos levam uma fatura e vê-se efetivamente quanto é que se paga por quilowatt-hora e onde é que se pode economizar até com base na parte da classificação energética dos eletrodomésticos. Isso é feito pelos alunos. Era só. Muito obrigado, Júlia. É esta aprendizagem experiencial que está muito preconizada na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ou seja, é o aprendizado pelo vivencial. É isto muito que também gostávamos. Não havendo mais intervenções daquilo que eu vejo aqui nos participantes, deixo à Sílvia e ao Rui, se assim entenderem, um rodapé de 30 segundos para nos despedirmos. Sílvia, talvez primeiro. Sim, agradecer mais uma vez. Foi na minha perspectiva, um gosto poder estar aqui hoje nesta sessão e espero que a mensagem tenha passado, que surjam mais questões. É natural que agora com o utilizar do livro e com o explorar do livro surjam mais questões e que possamos dar essa resposta atempadamente a todos os professores e não deixem de as colocar porque estamos disponíveis e ansiosos de receber o vosso feedback em relação à utilização desta ferramenta. Muito bem, Rui. Só reforçar aquilo que a Silvia disse e manifestar mais uma vez o agrado por estar aqui convosco e a disponibilidade neste fim de dia para nos ouvirem. Esperamos mesmo que possam usar este recurso em aula e que consigam tirar bom proveito. A ADN estará totalmente disponível para vos apoiar, quer algum esclarecimento em particular de algum detalhe, quer para fornecer alguns exemplares adicionais, sendo que eu reconheço que o que a Silvia referiu é verdade, talvez a exploração da versão digital projetada em aula, sempre possível, possa ter aqui um maior dinamismo e acabar por ser mais prática, mas contem connosco para esta iniciativa e esperemos poder-vos trazer outras iniciativas no âmbito de outros projetos e eventualmente até pode ser que nos vejamos em breve na Rota da Energia, se esta passar pelas escolas de todos os colegas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Sílvia. À minha equipa, à Elsa, à Hilda e à Fernanda, um grande agradecimento e até um destes dias. Amanhã voltamos com outro webinar. Amanhã chama-se No Teu Corpo, Mandas Tu. É dentro da igualdade de género e da sexualidade. Tudo bom. Até um destes dias. Obrigado.